Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos nessa hora da manhã, não é? Para buscar a presença de Deus. É muito agradável para todos nós amanhecer o dia já buscando a presença do Senhor. É muito confortante para todos nós, não é? É muito bom. E nós devemos iniciar o dia sempre orando, sempre na presença de Deus, na certeza de que Ele está conosco, na certeza de que Ele está cuidando de cada um de nós. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desde já agradecer a presença de algumas pessoas que sempre nos acompanham, não é? Nessas devocionais. Maria Oliveira, Dalete Júnior, Cláudia Rates, sempre estão conosco e outras pessoas que vão chegando no decorrer dessa devocional. É um momento breve, é um momento curto, não é? Mas é um momento muito agradável, é um momento em que nós podemos compartilhar e trazer para o nosso coração coisas boas, não é? Da palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus. Agradecer a presença de Josinice Barros, Deus te abençoe também, minha irmã. Sejam bem-vindos todos que estarão conosco nesta manhã. Hoje é uma manhã de quarta-feira, dia 20 de maio. Já são mais de 60 dias de resguardo social e nós devemos fazer isso sempre. Estarmos sempre na presença de Deus, estarmos sempre ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus e orando muito. Nós precisamos orar. O país precisa de oração, as pessoas necessitam de oração, muitos enfermos, muitas pessoas passando por dificuldades, e o que se fala mais agora é sobre os problemas sociais, problemas econômicos, problemas de saúde de uma forma geral. São problemas de todas as formas, não é? E todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos problemas, enfrentamos desafios na vida, enfrentamos, por que não dizer, aflições nas nossas vidas. Mas o mais importante nisso tudo são as lições que ficam para cada um de nós, não é? Então, o que é que nós devemos fazer? Enfrentar os problemas, encarar os problemas, vencer os problemas, claro, de uma forma ou de outra, através da oração, através da perseverança no Senhor e, acima de tudo, confiar que não estamos sós. Não estamos sós, Deus está conosco, Deus está nos auxiliando, Deus está sempre nos protegendo e nos fortalecendo nesses momentos de luta. Nós temos motivos de sobra para confiar em Deus, motivos de sobra para crer que o Senhor está conosco, portanto que Ele já fez por cada um de nós, portanto que Ele continua fazendo e que Ele vai fazer ainda. Deus sempre tem algo novo sobre nossas vidas, Deus sempre tem algo especial para as nossas vidas e nós devemos confiar nisso. Nós devemos confiar nessa graça, nesse amor, nessa misericórdia que Deus tem sobre nossas vidas. Nós devemos estar sempre confiantes da presença do Senhor, das mãos do Senhor e da graça do Senhor que se renova em nossas vidas a cada manhã. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1, capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. É um momento da cura de um paralítico. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Eu vou ler pausadamente. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente,
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre as coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus é milagroso. Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando nas nossas vidas, Ele continua cuidando de cada um de nós. Esse mesmo Deus está presente conosco, está presente em nossas vidas. Esse mesmo Deus é o Deus que está sempre ao nosso lado, que fortalece a nossa fé. Esse é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que transforma, o Deus que muda a história do homem. E nós podemos entender isso a partir desse texto, a partir de vários textos que nós nos deparamos na palavra de Deus, na Bíblia. Nós entendemos desse texto que nós lemos que todos nós já nos deparamos com situações nas quais nos sentimos totalmente inseguros, impotentes. Muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nos deixam aparentemente impotentes e aparentemente sem forças para continuar lutando, seja diante de uma doença ou mesmo diante de algum problema que alguém nos conte, que nós não encontramos palavras nesses momentos para acalmar o coração daquela pessoa. Na história da humanidade, nós temos encontrado várias situações desse tipo, e nas nossas vidas também, situações semelhantes, assim nós encontramos nas nossas vidas. Jesus, naquele momento, ele estava regressando do seu ministério na Galileia. Ele estava de volta para a sua própria cidade, ou seja, ele estava de volta a Cafarnaum, onde era o local onde ele centralizava as suas atividades, cidade que servia de base para o seu ministério. E isso aconteceu justamente neste local, quando Jesus voltava do seu trabalho, do seu ministério na Galileia. E nós vamos, então, diante desse texto que nós lemos, do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, nós vamos retirar 3 lições importantes, três acontecimentos importantes para as nossas vidas, 3 pontos importantes que servem para as nossas vidas. Em primeiro lugar, na ótica de Deus, nossos problemas não são diferentes. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que o do próximo, que o nosso problema é grande demais e que ninguém pode entender o nosso problema. Mas na ótica de Deus, os nossos problemas não são diferentes. Os nossos problemas são iguais diante de Deus. Nos versos 3 e 4 que nós acabamos de ler, nós vemos o esforço daqueles homens, 4 homens que se sentiram impotentes diante da enfermidade do amigo paralítico. Eles se sentiram impotentes porque queriam levar esse homem até a presença de Jesus, mas a multidão era grande, eles não conseguiram entrar naquela casa pela porta da frente, então eles se sentiram impotentes e, além do mais, de não conseguirem apresentá-lo aos pés de Jesus Cristo. Então isso fez com que esses homens ficassem assustados, ficarem temerosos,
ficarem pensando como nós vamos resolver esse problema. O fato deles, e além da dedicação deles, do grande esforço que eles fizeram de subir na casa, abrir um espaço no telhado, mostra-nos que na ótica deles, na ótica daqueles homens, o mais urgente era a cura física do paralítico. Na visão deles, a cura física era o mais importante. Acontece que no verso 5 desse mesmo texto de Marcos 2, encontramos algo bem diferente. Imaginem o olhar de espanto dos 4 amigos do paralítico e até mesmo do próprio paralítico diante das palavras de Jesus Cristo. Eles queriam uma cura física, mas as palavras de Jesus são totalmente diferentes. São voltadas para o campo espiritual. Depois de todo aquele esforço, seria isto o suficiente? As palavras de Jesus, teus pecados estão perdoados. Seria isso o suficiente? Alguém já disse que o maior problema de quem está doente é achar que a doença é seu maior problema. O maior problema de quem está doente é achar que a sua doença é o maior problema. Na ótica de Jesus Cristo, o maior problema da humanidade é o pecado, não é a doença física. Os demais problemas são consequências do pecado. E muitas vezes, pela falta de oração, pela falta de comunhão com Deus, muitas vezes buscamos soluções através de coisas palpáveis, através de coisas paliativas para o problema que somente Deus pode curar, somente Deus pode mudar. E muitas vezes nós nos distanciamos de Deus porque queremos resolver o problema através de coisas paliativas, de coisas passageiras, de coisas sem sentido. Quando Deus é que tem a solução, quando Deus é que tem a resposta certa. Em segundo lugar, somente Deus tem a solução integral dos nossos problemas. Não é a solução parcial, mas a solução integral dos nossos problemas está nas mãos de Deus e somente Ele tem essa solução. Nos versos 6 e 7, nos deparamos com a reação crítica natural dos escribas. Eles começam a criticar a ação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: estão perdoados os teus pecados, filho. Os teus pecados estão perdoados. Entretanto, a pergunta e a resposta, a pergunta desses escribas não estava errada. A pergunta estava correta dentro da cosmovisão deles, dentro da cultura religiosa deles. Mas a resposta também está mais do que correta. Somente Deus pode perdoar pecados, é verdade. Contudo, eles estavam cegos naquele momento. Eles estavam cegos para o fato de que estavam diante do próprio Deus. Se eles diziam só Deus pode perdoar pecados, eles estavam cegos em não ver que Deus já estava presente. Deus estava apresentando a solução. Deus estava perdoando, como sempre fez. Deus sempre esteve ao nosso lado, sempre esteve nos perdoando as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. É assim que Ele faz e nós devemos reconhecer isso, nós devemos vislumbrar a presença de Deus em nossas vidas. A onisciência de Jesus fica muito clara nos versos 8 e 9 desse texto. Além do mais, a onipotência também, o poder de Deus se faz presente nesse momento quando Ele faz justamente o desafio. Ele faz um desafio. Você acha pouco perdoar os pecados? Não seria muito maior para reconhecer o poder de Deus se eu disser: filho, levanta, toma o teu leito e anda? Não seria muito melhor? Então é assim que eu faço, porque eu tenho poder para fazer isso. E essa é a resposta de Jesus Cristo. A terceira questão, ou a terceira lição para as nossas vidas, é que a solução dos problemas está nas mãos de Deus. A solução de todos os problemas das nossas vidas está nas mãos de Deus. Observem que o primeiro ponto que eu falei, que na ótica de Deus, nossos problemas não são diferentes. Em segundo lugar, somente Deus tem a solução integral para os nossos problemas. Em terceiro lugar, a solução dos problemas está unicamente nas mãos de Deus.
Os milagres realizados por Jesus apontavam claramente para a sua divindade. Todos os milagres apontavam para a divindade de Cristo. A cura física não era suficiente para a salvação daquele homem. Não era suficiente, como não é para muitas pessoas. A cura física não é suficiente, até porque é bem melhor continuar paralítico, perdoado, do que ser curado e continuar sem perdão e continuar sem ser regenerado. É muito pior não receber o perdão, é muito pior não ser regenerado, é muito pior não ter a plena certeza da salvação que vem de Cristo. Essa cura, além de tantas outras que Jesus realizou, teve seu propósito único na salvação da alma daquele homem. Vejam que isso é muito mais importante do que a cura física. Tem muita gente se preocupando com a cura física e valorizando a cura física muito mais do que a cura espiritual, do que a cura da alma. A ordem para o homem levantar partiu de cima, partiu de Deus, e o homem sentiu que devia obedecer. Se a ordem partiu de Deus, ele devia obedecer e nós devemos obedecer. Se a ordem parte de Deus para as nossas vidas, para que nós tenhamos a vida plena, que estejamos valorizando nossa vida, se a ordem vem de Deus, valorize sua vida, lute por sua vida, defenda a sua vida, principalmente sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, fortaleça essa fé no seu coração, entenda que é isso que Deus quer, porque estão nas mãos de Deus é que estão a solução dos problemas, e é isso que nós aprendemos a cada manhã, a cada momento das nossas vidas. O mais importante é valorizarmos aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Então é isso que Jesus faz na vida desse paralítico. Então o homem sentiu que devia obedecer. Aquela ordem que Jesus deu, creia em mim, é a mesma ordem que ele nos dá hoje. É a mesma ordem que nos transmite fé, que nos transmite coragem. Aquele que diz arrependei-vos é o mesmo que nos dá o arrependimento, é o mesmo que fortalece a nossa fé, é o mesmo que está falando comigo e com você nesta manhã, que está dizendo levante, ande, tenha fé, essa ordem sou eu que estou lhe dando. Vá em frente, não desista, porque os problemas estão nas minhas mãos, a solução dos problemas estão nas minhas mãos. Meus amigos, meus irmãos, como tudo que Jesus fazia, essa cura também redundou na glória de Deus. Redundou na glória de Deus. Ou seja, as necessidades humanas estão muito mais ligadas ao campo físico do que ao campo espiritual. O homem tem a tendência de voltar sua visão unicamente para as necessidades físicas, esquecendo da sua necessidade espiritual, que é intensa. A necessidade espiritual é algo intenso e é muito importante nós atentarmos para isso, porque isso se refere à nossa salvação. A teologia dos nossos dias chama-se prosperidade. A teologia de Jesus chama-se salvação. É diferente. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem Calvário. Não existe evangelho sem sacrifício. Tenha certeza disso. Foi o que Jesus transmitiu. Jesus deixou muito claro os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do mundo ou dos valores que o mundo apresenta a todos nós. Ter não é ser, segundo a teologia de Jesus Cristo. Jesus sempre tratou das feridas humanas, apontando para o arrependimento, para uma renovação de vida, para a solução do problema espiritual que existe no coração do homem. Na ótica de Deus, nossos problemas não são diferentes. Somente Deus tem a solução integral dos nossos problemas. A solução dos problemas estão nas mãos de Deus. E esse é um grande desafio para todos nós. É um desafio para as nossas vidas. É a hora de buscarmos mais o entendimento
de que a ação de Deus em nossas vidas tem principalmente o sentido da cura espiritual. Que nós tenhamos essa compreensão, que nós tenhamos esse entendimento que vem através do amor de Jesus Cristo. E nós devemos orar por isso, orar para que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus esteja trabalhando no nosso coração, que Deus esteja nos curando muito mais das necessidades físicas e principalmente das necessidades espirituais. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus por você, para que a sua vida seja fortalecida na sua fé, que Deus esteja cuidando da sua saúde espiritual, muito mais, muito além do que sua cura física, não negando a necessidade da cura física, mas que Deus esteja trabalhando no seu coração na cura espiritual. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, nós te damos graças, Senhor, neste momento, porque sabemos que através do teu amor, da tua santa misericórdia, nós estamos aqui juntos, Pai. Nós estamos vivos e contemplando a tua graça, a tua santa misericórdia, Pai. Ó Deus amado, te agradecemos por mais este dia, por mais esta manhã, pela noite que o Senhor nos concedeu, Pai. Continua, Pai querido, nos ajudando, cuidando da nossa saúde física, espiritual e emocional. E que tuas mãos estejam, Pai, estejam sobre nós, sobre cada um que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, Pai. Que as tuas mãos estejam, Pai, sobre o nosso país, sobre os governantes do nosso país. Que as tuas mãos, Senhor amado, estejam sobre este mundo que necessita da tua cura, principalmente da cura espiritual, Pai. Que tuas mãos, Senhor amado, estejam sobre os enfermos, os necessitados, os desamparados. Vai ao encontro, Pai. Vai ao encontro dessas pessoas, daqueles que necessitam de Ti, Pai, da Tua palavra, da Tua força, do Teu amor, Senhor. Fica conosco, Pai. Concede-nos um dia de paz. Abençoa nosso lar, nossa família, nossos familiares. Nós te buscamos, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas em oração. Nós fazemos isto nesta manhã, neste momento, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe. Deus nos dê um dia de paz, um dia debaixo da sua graça. Que esse seja mais um dia de vitória para cada um de nós. Tenha certeza de que Deus está cuidando, está curando a sua vida, a sua saúde física, emocional e espiritual, porque Ele está contigo, Ele está na tua presença. Creia nisso, tenha um bom dia. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente para meditarmos na palavra de Deus e passarmos esse momento agradável, esse momento devocional com o Senhor. Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado. Amém.